Está meio sujo, mas vamos lá. É o seguinte, notícias boas, porque Deus é maravilhoso. Eu quero explicar hoje. O que eu vou explicar hoje não tem como ter um senso de lógica, mas é importantíssimo para que você entenda que o tempo de Deus é maravilhoso. Porque uma coisa, olha, eu tenho... quem está me acompanhando aqui, tá vendo, né? Desde o meu primeiro vídeo, eu tenho passado por um deserto. E recentemente eu tenho recebido muitos vídeos, né? De que você já recebeu a resposta e não viu. E eu ficava encabismado, né? Tipo, como assim? Eu tô lendo a Bíblia, tô fazendo jejum, tô orando, tô rezando. E eu não tô entendendo, mas Deus é maravilhoso. Quem busca, irmão, quem busca a verdade, terá a verdade. Quem compreende a Deus, entende que nada que vem da mentira se tornará verdade. E nada que vem da verdade se tornará mentira. O que ele quer dizer sobre isso e por que isso me impacta de um jeito maravilhoso? Irmão, se Deus te deu uma promessa, se Deus te deu um caminho, se Deus te deu uma escolha, no fundo, você vai saber o que é essa escolha. E aquele discípulo que nega a si mesmo, aborrece aos outros, porque simplesmente está obedecendo à vontade do Pai. Por mais, irmão, que você esteja com medo, por mais que esteja acontecendo trevas em volta de você, acredite, você está no caminho certo. Acredite, você está indo para um lugar certo. Eu entendo porque hoje eu tive uma compreensão lendo o versículo e isso é outra coisa. Se você pede sinal para Deus, entenda, o maior, não tem outro que seja maior. Sonhos, sinais com a natureza, tudo isso é extremamente importante. Mas o que você não pode deixar em falta é a palavra de Deus. A Bíblia tem toda a resposta que você precisa. E eu não estou falando isso por falar, eu estou falando porque eu vivi hoje e todos esses dias que eu estou aguardando, tenho vivido respostas intensas que estão dentro da palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer com desse negócio da mentira e da verdade? A gente às vezes vê isso e não leva muito, com uma compreensão grande que Deus quis dar. Então, o que eu percebi hoje que eu quero compartilhar com vocês? Porque tem coisas que eu posso compartilhar e outras não. Porque tem coisas que vocês vão passar por isso. Tem coisa que Deus vai falar para vocês. Ó, isso aqui eu quero que você espalhe o evangélico. Agora, isso aqui, parceiro, ó, bico calado. Mas o que eu quero espalhar para vocês é o seguinte. Olhe a Bíblia com segundas intenções. Por quê? Porque, às vezes, quando eu li esse versículo, na hora você pensa o quê? Ah, mentira é mentira e verdade é verdade, acabou. Mas quando você olha a segunda intenção que esse versículo está querendo dizer, é o seguinte: não importa, irmão, não importa quantos seres humanos estejam falando que aquela mentira é verdade, ela nunca se tornará verdade. E não importa se só você tá falando que é verdade. Não vai se tornar mentira porque só você tá acreditando. A gente foi designado pela sociedade para quanta mais gente concordar, mais é verdade. Quanta menos gente souber, menos é verdade. Mas olha a história de Deus. Ele foi caçado, ele teve só 12 discípulos. Gente, olha a grandiosidade do que ele veio passar pra gente. Eu não sei se vocês conhecem, mas assistam a série The Chosen lá, que tem no aplicativo. Tem na Netflix, tem nesses aplicativos aí, e tem um próprio aplicativo na Play Store que deixa você assistir gratuito. Não é pirata, é sério, é só escrever lá, The Chosen, o nome da série, e aparece o aplicativo na Play Store pra você assistir gratuito. É um aplicativo do própria série. Por que eu tô falando... Continuando, eu não tô falando isso aqui por marketing, eu não tô... Deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando. Continuando. Eu não tô falando isso aqui por marketing, eu não tô falando por essas coisas. É porque eu quero que vocês compreendam a grandeza de Deus. E essa série me fez ver muito o lado humano dos discípulos. Porque eu ainda não cheguei na parte da Bíblia onde fala sobre
como eram os discípulos. E tem muito ensinamento nessa série, muita coisa que quando você realmente quer aprender, você, ó... E o que eu tô querendo dizer? Olha, o meu canal aqui no YouTube, agora, nesse momento atual, ele pega em torno de, no máximo, 5 views. É o máximo. Os shorts pegam entre 1000, porque shorts é shorts, né? Mas por que eu continuo gravando? Porque Deus pediu para mim fazer isso. E é tanto conhecimento que eu tenho aprendido recentemente que eu me sinto até egoísta se eu não conseguir partilhar com vocês esse conhecimento. Porque, olha, irmãos, se você tentou ler a Bíblia alguma vez e você não conseguiu, mano, vai de novo. Lê um versículo e medita nesse versículo, porque ele vai te trazer grande compreensão. Recentemente, eu tenho passado por um deserto que eu não sei dizer, ele é incrível. Muitas pessoas olham o deserto e choram e se desgastam. E eu passei por tudo isso. Eu choro, eu me desgasto. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. E o que eu estou querendo dizer com isso? Do mesmo jeito que a gente aprecia esse sentimento, porque a gente entende que a gente está vivendo esse deserto, aprecia o entendimento do conhecimento. Aqueles que tiverem conhecimentos, tem um versículo, deixa eu lembrar. Aquele que tiver conhecimento terá terá, né, o objetivo. Mas aquele que tiver entendimento sobre o conhecimento, sobre a sabedoria, não vai só ver o objetivo, vai ter. E o que eu percebi sobre isso? Você que vive buscando a promessa que Deus está te dando, busca conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, a sabedoria que Deus está querendo te passar, é o que vai fazer você conseguir ver a promessa de um jeito bem mais forte. E aquela sabedoria que você adquiriu, quando você tiver entendimento do porquê que você está aprendendo ela, a promessa vira. Ela vira, tipo assim, de você entender, eu já estou vivendo a promessa. Por isso fé, por isso que Cristo ensina tanto sobre fé. A fé de acreditar no que não se tem. Porque na verdade, irmão, no mesmo momento que você se ajoelhou no chão, de coração verdadeiro, e pediu para Deus o que você pediu, já aconteceu, já foi realizado. Ah, mas eu ainda tô parada, ainda tô sem tal emprego, ainda tô sem tal casa, ainda não tô com tal mulher ou marido que eu queria estar. Já tá realizado. A gente não consegue ver a nossa carne, porque ele pede para viver em espírito, porque a nossa carne é fraca. A nossa carne é fraca, a nossa carne é inútil. Ela não consegue ver nada. A única coisa que é bom é que a gente tem um corpo para se locomover. Porque de resto, viva pelo Espírito. Por isso que Deus fala tanto para buscar primeiro ao reino dos céus e foda-se todo o resto. Porque quando você abre a visão do jeito que eu estou começando a abrir, você entende. Gente, eu consigo ver a linha se conectando de tudo que está acontecendo na minha vida para chegar na minha promessa. E quando eu entendi, eu não estou para chegar na minha promessa. Eu já estou vivendo a minha promessa, porque tudo que eu estou passando é necessário para eu chegar naquele nível da promessa. Entenda que tem níveis na promessa. Vamos pegar um exemplo. Você teve uma promessa que você vai ter um cachorro, tá? Vamos qualquer coisa aqui. Quando Deus te deu essa promessa, Ele não está mostrando o que você vai ter. Ele está mostrando o que você está vivendo. Mas o cachorro não está aqui, porque você está conectando o fio. Por que o cachorro? Aí depois vem outra sabedoria que Ele vai te passar. E aí conecta outro. E aí conecta outro. E quando você vai ver, do nada você tem o cachorro. Então, o que eu estou querendo dizer sobre isso? Eu só peguei qualquer coisa aleatória, tá? Eu não sei qual é a sua promessa, mas é para você ter uma visão. Você já está vivendo a sua promessa. Todo ponto que se conecta quando você lê um versículo, quando você vê que bate com o que você está pensando, quando você vê que tem um ensinamento, é um ensinamento para você viver o nível de ter o cachorro. Mas a promessa você já está vivendo. Eu sei que é foda, porque o ser humano em si, a carne do ser humano em si é muito inútil. Ele quer ficar vendo as coisas, sabe? Um exemplo, se tem um pai de família e uma mãe de família, aí tem um filho, o filho tem 16 anos, ele chega e fala: mãe, eu vou ficar rico com a internet.
porque Deus mostrou um sonho para ele. O pai e a mãe vai dar risada, o pai e a mãe vai, não estuda não pra você ver o que não acontece. Não tô falando que não é para estudar, só que às vezes a carne vai ser fraca, de não entender o quão grandioso é o desejo de Deus. Por isso que tem certas coisas que Deus mostra, principalmente em promessas, que não devem ser contadas para os outros. Porque a carne do outro é fraca demais para entender. A nossa carne é fraca demais. Por isso que nesse caminho a gente se aborrece tanto. Ele deixou claro. Os seus pais vão se aborrecer, sua família, sua namorada, seu namorado, não sei, irmão, amigo, você mesmo vai se aborrecer, porque a sua carne é fraca demais para entender. Mas quando você vive pelo Espírito Santo, por Deus, buscando primeiramente ao reino dos céus, tudo faz sentido, irmão. Eu me sinto numa paz. Eu me sinto como João Batista, que estava preso na prisão e que as pessoas olhavam para ele e as pessoas que estavam livres no mundo de fora estavam mais presas do que ele. Você entende que João Batista, preso numa cela, ele tinha mais liberdade do que as pessoas que estavam fora da cela vivendo a vida? Porque ele tinha Deus, ele tinha Cristo. As pessoas olham assim, quando uma pessoa como eu, como outras pessoas que falam da Bíblia, olham pra gente e falam, ele é louco. Esse cara é doido. Olha as bagulho que tá querendo dizer. Eu sou louco, porque a carne desse povo é fraca demais para entender a grandiosidade do Espírito. Então, o que eu tô querendo dizer? Tudo é possível naquele que me fortalece. Porque tudo é possível para o homem que me fez. Porque se ele me fez os meus problemas, ele me fez as minhas dificuldades e ele fez as minhas vitórias. Entenda, quando você vive por Cristo, 100% por Cristo, tudo que acontece na sua vida é Ele. Se você está passando um deserto, se alguém veio xingar você, se alguém terminou com você, se você saiu de um emprego, foi Deus. Então entenda, coloque isso na cabeça se você quiser que dê certa promessa. Eu tenho que ter sabedoria. Para de pedir em oração casa, para de pedir em oração moto. Isso é vento, não tem como segurar essas coisas, porque isso vai embora. Agora você tem uma família, isso vai pro céu. Mano, é muito doido, mas as pessoas não percebem a atenção quão grandioso é as poesias de Cristo. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. É para você pensar, aquilo que você vê como próspero, aquilo que você vê como gigantesco, é onde está seu coração. E aí eu paro para pensar, seu coração tá em carro, tá em casa, tá em balada, tá em várias mulheres? Tá tudo em coisa que é vento, que vai embora. Por isso que Deus, a única coisa que Ele pede pra gente é o nosso coração. Porque se o nosso tesouro for viver por Cristo, a gente tá vivendo a eternidade. Você entende que o nosso maior medo é morrer? E a gente nasceu e vai morrer? A gente nasceu com medo de morrer, então a gente já nasceu perdendo. Porque de qualquer jeito, parceiro, você vai morrer. Então, o que eu tô querendo dizer? Quando você coloca o seu coração em Cristo, você vence. Porque você vai ter a eternidade. Eu sei, muita gente que tá vendo esse vídeo meu vai ver e vai continuar na mesma. Só que uma coisa que eu quero te dizer, se for para você continuar na mesma de estar ainda se sentindo seguro, inseguro, continua firme na promessa. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei porque Deus me deu uma promessa de um jeito que todas as pessoas que olham em volta de mim falam, esse cara é louco. Esse cara aí, vai se fuder na vida. E eu agradeço por isso, porque quanto maior as pessoas em volta te criticando, maior a promessa e maior o seu testemunho para as pessoas acreditarem em Deus. Então, irmão, eu não sei se você tá conseguindo entender, porque eu tô falando com muita vontade, mas é porque eu tô muito feliz de estar sabendo que eu tô na presença do Espírito Santo. E o que eu quero te dizer é que esse sentimento vai passar, essa tempestade, esse deserto vai passar. Aprecia o que Deus está querendo te ensinar desse deserto. Porque pensa só, você quer ter a promessa por um ano e depois ela se quebrar toda porque você não adquiriu o conhecimento que Cristo te deu? Porque a promessa vai vir de qualquer jeito. Se você não desacredita e continua confiando, vai vir de qualquer jeito. Agora, se você vai manter essa promessa até a eternidade, quem decide é você.
Então foi o que eu percebi. Eu parei de ficar. Eu tô fazendo isso agora e eu tô recomendando você fazer isso. Eu parei de ficar tão submerso em quando vai acontecer, como vai acontecer. Isso não importa. A nossa parte para cumprir a promessa que Deus fez pra gente é buscar sabedoria na palavra dele e entendimento sobre aquela sabedoria que desenvolveu pra gente. Porque pra prestar atenção. Tudo que você tem aprendido de Deus conecta com alguma coisa da promessa. Então, é isso. Esse é o maior sinal de que a promessa vai acontecer. A gente fica igual doido pesquisando vídeo no YouTube e um monte de coisa, mas o maior sinal que a promessa vai acontecer é a sabedoria da palavra que ele mostra pra gente. E quando a gente tem entendimento, é quando a gente percebe, pô, peraí, isso aqui que ele tá me ensinando é o que estava fazendo eu não conseguir a promessa. E agora que eu aprendi sobre isso, tive sabedoria, eu estou tendo entendimento do para que eu tive essa sabedoria, que é para a promessa. Mano, às vezes é engraçado, eu não tô querendo criticar a gente, tá? Eu tô falando isso em um global, não de vocês ou de outras pessoas, mas de mim também. A gente é burro demais, a gente é bebês, sabe? Deus explica as coisas de uma forma tão simples. E realmente é simples para entender. É difícil o processo, mas o ensinamento em si, quando você pensa sobre ele e você entende ele, você percebe o quão simples e tão perfeito é a vontade de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer sobre esse vídeo é o seguinte: busque a sabedoria e o entendimento da sabedoria, e o resto vai ser acrescentado. Deus vai dar o resto. Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo dia, excelente com Deus, e vamos lá, espalhar o evangelho. Deus abençoe.